Muitas pessoas desprezam as crianças, porque elas são infantis, agem de forma impensada e etc. Acham que não sabem o que fazem. Realmente, as crianças são infantis enquanto há pureza, enquanto não há maldade. E eles são facilmente conduzidos porque não costumam ser resistentes à mudança. Uma certa vez, algumas crianças tentaram se aproximar de Jesus. Observe o que a Bíblia relata sobre isso. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que los traziam. Eu fico imaginando essas crianças que estavam tentando tocar em Jesus. Com certeza, eles estavam tão felizes, tão gratos com tudo aquilo que Jesus ensinava e fazia, que eles queriam menos tocá-lo. E criança é assim mesmo, tem essa pureza, não se importa o que os outros pensam, eles querem expressar tudo aquilo que eles vivem. E os discípulos pensando, essas crianças não sabem o que fazem, são imaturos, vão incomodar ao Senhor Jesus. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Eita, creio que os discípulos não imaginavam que Jesus iria ficar indignado e nem que iria repreendê-los. Você que despreza até mesmo uma criança, não faz muito caso dela, da sua necessidade de vir até Jesus, você não sabe que Jesus aprecia a pureza e a sinceridade deles. Eu me lembro que muitas vezes, quando eu era criança e até jovem, eu era desprezada por muitos que até se diziam cristãos, diziam ser de Deus. Me ignoravam completamente, riam de mim e de minha irmã, porque nós não sabíamos maldar nada, não conseguíamos rir de coisas mundanas, porque nem entendíamos. Por nós termos vivido em um lar cristão e o nosso convívio era apenas com pessoas da igreja, nossa mentalidade era pura. E os que ontem debochavam de nós, riam da nossa pureza, hoje não estão nem no nosso meio mais da fé. Olha como isso fala, porque quando eu li essas passagens aqui, de Marcos, capítulo 10, versículo 13 e 14, eu logo lembrei dessa cena. E muita gente despreza outros por serem assim, mas para Deus a pureza, a sinceridade e a necessidade de aprender cativa ele, porque não há maldade. Graças a Deus que aquele proceder daqueles adultos não me interferiram. Continuei me cuidando e tendo muito cuidado da forma com que eu olhava. Sempre eu os respeitava, mesmo eles agindo de uma forma não tão agradável. Mas eu não via maldade. Veja que mesmo que não te agrada, você não malda nada, isso é pureza. E isso não modifica a sua forma de ser. Assim é a pureza. Será que você, ouvinte, tem deixado a pureza reinar em você ou a maldade? Bem, é com você agora e a sua consciência. E logo voltamos após essa trilha musical.
Pensou? Pois é, como é lindo a pureza, não é mesmo? A pureza, ela é clara, é transparente, é autêntica, sabe? É honestidade, é sincero. A pureza é gentil, é doce, tem retidão, tem, enfim, algo de honra, porque não há sujeira na mente, sabe? É tão bonito quando você é transparente, quando você é o que é com Deus. É tão lindo isso, porque no que você permite ser, né, você expressa aquilo que você quer. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, já tem alguns anos atrás, e eu lembro que naquela manhã de quarta-feira eu tinha feito uma lista de coisas na minha meditação. Eu meditei, estava meditando na palavra de Deus, e eu fiz uma lista de coisas que eu deveria fazer, que eu precisava mudar. E uma das coisas que eu precisava mudar era a forma de eu comer, né? Eu não tinha limites nas minhas vontades. Tudo que eu queria, eu comia. Eu não tinha essa disciplina. E eu me lembro que uma vez, eu morando com uma outra pessoa, uma outra esposa de pastor, eu vi ela muito disciplinada na sua forma de comer. E aquilo me incomodou. Não a forma dela ser disciplinada, mas a minha forma indisciplinada. E naquele dia, aquela quarta-feira, eu me lembrei daquele incômodo e eu coloquei na minha lista para Deus. Chegando à tarde, naquela mesma quarta-feira, à tarde, eu lanchei, e uma das coisas que eu lanchei era algo que eu falei que eu não ia comer. Mas o que eu havia falado para mim mesmo, era mediante a Deus, que eu não queria comer dessa forma, que eu sabia que não agradava a Deus. E aí, depois de ter comido o que não deveria, eu logo lembrei do que eu havia escrito. E eu fiquei muito chateada comigo, muito chateada. E aí, eu fui para a reunião à noite, na igreja. E no primeiro momento da reunião, o pastor, no caso meu marido, estava fazendo a reunião, perguntou assim: quem aqui não pratica a palavra de Deus? Na mesma hora, eu identifiquei e fui na frente, né? Porque eu havia escrito uma coisa que eu iria fazer para Deus e não fiz. Imediatamente, quando eu estava indo, nem pensei que eu era esposa de pastor, não pensei que era filha do Bispo Macedo, não pensei em nada. Mas, como eu fui tão espontânea na frente, veio na minha mente naquele momento: ué, as esposas de pastores não vieram? Como se fosse uma coisa assim, simples, que não há vergonha, né? E depois eu entendi: meu Deus, eu sou esposa de pastor, estou indo na frente por não cumprir a palavra de Deus, né? Na hora veio esse pensamento enquanto eu estava indo até chegar ao altar, e dentro de mim eu respondi àquela voz que não sei se era o diabo ou se era orgulho, né? Eu disse: mas é verdade mesmo, eu não cumpri. Eu disse para Deus que eu iria mudar nisso e eu não fiz. Imediatamente expulsei aquele pensamento que queria me fazer falsa, que queria me fazer impura, maldosa, né? E assim eu lembro como se fosse hoje aquele dia. Foi
tão especial. Eu clamei a Deus com tanta força, com tanta pureza, tanta necessidade de mudar, porque é isso que a criança faz. Ela age sem pensar no que os outros vão pensar ou julgar. Elas agem de forma que real. E isso agrada a Deus. Aquela atitude, a princípio, realmente agradou a Deus. Por eu chegar ali, mesmo eu nem pensei no título, não pensei em nada, porque na verdade eu fui muito indignada contra o meu pecado. Sabe, talvez você ouvinte é uma pessoa que sempre tem as suas desculpas, não assume a sua realidade. E aí, quem pede a você? Ouça o que Jesus disse. Em verdade vos digo que qualquer, olha, pode ser esposo de pastor, pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser obreiro, membro, quem seja, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Sabe, aquele dia marcou a minha vida, porque eu assumi, e todas as vezes que eu assumo a minha fé, é glorioso aquele dia, porque o reino de Deus vem sobre o humilde. Sabe, a criança, ela é pura, ela é o que é autêntica, simples, não tem vaidade, né? Ela simplesmente quer alcançar o seu objetivo. E é isso que a fé faz. A fé pura, a fé inteligente, que raciocina no que quer alcançar com Deus.